Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente! Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um momento com as nossas pérolas de sabedoria. Daqui a pouquinho a palavra, no final a oração por todos vocês. Lembrando que você pode nos acompanhar também em uma das redes sociais que eu divulgo aqui, o Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Acompanhe a gente lá e um grande abraço para todos vocês. Muito bem, minha gente, entrando já no assunto, hoje vamos falar algo importante. Certamente durante toda a semana vamos ter aqui uma palavra para cada dia para abençoar você e toda a sua família. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gente, o tempo, ele nos questiona, ele nos coloca algumas perguntas que às vezes não conseguimos responder. O tempo nos desafia a olhar a nossa vida sob novas perspectivas. O tempo nos coloca em movimento. É preciso caminhar, é preciso buscar, vivenciar os tempos preciosos que recebemos da mão de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, fez da vida um contínuo processo de vai e vem, não é? De forma poética, isso nos é dito no capítulo 3, que eu acabei de ler para você, de Eclesiastes. Ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Na sabedoria bíblica, vemos o reflexo do nosso próprio tempo, da nossa própria vida. Podemos dizer, gente, que os tempos, da vida vão se sucedendo numa sequência natural. Estamos aí na reta final para fechar aí mais um ciclo, mais um ano. E o tempo, muitos estão dizendo, o tempo está passando rápido demais. É interessante que não há mal sem fim e não há alegria que não acabe. A vida se faz nessa sucessão de tempos. Ou seja, o tempo não para. O relógio, o calendário, o sol, o ciclo da lua nos lembram de que a vida se faz e refaz, trazendo novos desafios e novas possibilidades. Como eu vivo e reajo aos diversos tempos que me são presenteados por Deus? É uma pergunta. Como eu vivo? Como você vive? Como nós vivemos aos diversos tempos que me são presenteados por Deus? Hoje, por exemplo, é um tempo maravilhoso. Você está me ouvindo, não é verdade? É um tempo precioso. São alguns minutos de reflexão que pode te ajudar. Vai depender de você saber aproveitar esse tempo e essas informações, essas instruções que temos passado para você aqui todas as semanas. Agora, de que maneira eu experimento o tempo de plantar? Como eu vivencio o tempo também de prantear? Todos nós experimentamos estações diferentes em nossa vida. São tempos proporcionados por Deus para que aprendamos, nos aperfeiçoemos e cresçamos como cristãos. Tempos de treinamento, tempos de prática e, finalmente, os tempos de glória, que é o que todo mundo quer. Então, nesse período, nessa semana, eu quero justamente compartilhar com você 4 estações no tempo da existência de um homem de Deus chamado profeta Elias. Momentos estes que têm muito a nos ensinar. Vamos aprender, vamos juntos nessa jornada da fé que eu tenho dito aqui, vamos trazer aqui essas pérolas de sabedoria para abençoar você, para que você realmente saiba aproveitar cada estação da sua vida. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Vamos fazer aqui uma breve apresentação deste homem de Deus, profeta Elias. Inspira a nós, ao nosso estudo, nosso ensinamento vai inspirar aqui estas estações da vida que eu vou apresentar para você essa semana. Interessante que a primeira coisa que exige nossa atenção é o nome de Elias. A palavra hebraica para Deus no Antigo Testamento é Elohim, usada em alguns momentos na forma abreviada de El. Então a palavra Já é o termo usado para Jeová. Assim, o nome de Elias, encontramos as palavras usadas para Deus e também Jeová. Entre elas existe um pequeno I, que em hebraico é uma referência ao pronome pessoal meu. Colocando as palavras juntas, descobrimos que o significado do nome Elias é meu Deus é Jeová, ou o Senhor é o meu Deus. Elias, gente, foi chamado por Deus para o ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel. Neste período, marcado por crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. Mas, em meio à crise moral, social e espiritual, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. Então, Elias foi profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. Ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou seguir a Baal. Os israelitas achavam que podiam adorar o Deus verdadeiro e ao mesmo tempo adorar a Baal. Eles tinham o coração dividido. Preste atenção, meus amados ouvintes, nessa questão aqui, ó. Aquele povo estava com o coração dividido. E por essa razão, queriam servir a dois senhores. Aliás, Jesus nos advertiu contra essa atitude fatal. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O relato aqui sobre a vida do profeta Elias inicia-se com uma declaração sobre a sua terra e seu povo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. 1 Reis 17:1. Essas palavras introduzem o cenário bíblico, uma das maiores figuras do movimento profético. Elias era de Tisbe, um lugarejo situado na região de Gileade e a leste do Rio Jordão. Esse lugar não aparece em outras passagens bíblicas, mas é citado somente no contexto deste profeta. Elias, então, se tornou muito maior do que o meio no qual vivia. Na verdade, não foi Tisbe que deu nome a Elias, mas foi Elias que colocou Tisbe no mapa. Então aqui eu dei um pequeno resumo do nome de Elias, mas também para você entender o que nós vamos ensinar durante toda a semana, vou falar um pouquinho aqui de um contexto político e religioso no tempo de Elias. Era um período de sucessão de reis ímpios. Nos dias de Elias, Israel estava sendo governado por reis maus e reis idólatras. A Bíblia diz: e fez honre o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Quando Honre morreu, em seu lugar reinou seu filho Acabe, que teve a capacidade de fazer pior do que todos os reis que lhe antecederam. A Bíblia diz, gente, acerca de Acabe: e fez Acabe, filho de Honre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16:30. Naquele período era um período de idolatria. O rei Acabe destaca-se nas escrituras como um rei idólatra, pois ele andou nos caminhos de Jeroboão, serviu a Baal e o adorou, conduzindo toda a nação à idolatria. E como se não bastasse, Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, casamento este jamais aprovado por Deus. Tudo
Tudo isso fez Israel mergulhar no mais profundo paganismo, sem nenhuma pretensão de preservar o culto a Deus, tornando-se uma nação idólatra e pagã, como as demais nações. E também tinha ali era um período de crise. Quando Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, substituiu o culto a Deus pela adoração a Baal, Elias então apareceu repentinamente perante o rei para anunciar a ausência de chuva e orvalho sobre a terra. Como a chuva é um dos principais elementos de sustentação da natureza, a falta dela provocou seca, fome e miséria. As escrituras dizem que a fome era extrema em Samaria. Isso fez com que Acabe se irasse ainda mais com Elias, pois achava que ele era o culpado por aquela calamidade. Este Elias, o rude profeta de Deus, passou por diversas situações em sua vida, como a gente viu agora. Desta forma, sua experiência nos mais diversos tempos de Deus foi gigantesca. E é ele, o Tisbita de Gileade, que irá compartilhar comigo e com você nos próximos programas dessa semana. Quero compartilhar com você toda essa vivência nas 4 estações da vida pelas quais esse homem passou. Então nós temos muito a aprender com ele, seja na caverna, seja na casa da viúva de Sarepta, no Monte Carmelo ou até mesmo no fantástico arrebatamento em um carro com cavalos de fogo que aconteceu com Elias. Então vamos falar sobre isso. Hoje está sendo aqui uma introdução e eu pediria que você não perca o episódio de amanhã para você entender e compreender o que Deus tem para a sua vida. Lembrando que você que me ouve pelo rádio, caso você não possa seguir todos os episódios, tudo que você está ouvindo aqui pelo rádio, nós colocamos também no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e também essas ministrações têm ido para na nossa plataforma digital, uma delas, o Spotify, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Eu informo isso para você, principalmente você que só pode nos ouvir pelo rádio, pela manhã. Então é uma maneira de você acompanhar os demais episódios quando você não puder acompanhar aqui de manhã pelo rádio. Tá bom, meus queridos? Vamos orar então e amanhã a gente prossegue essa linda história que vai nos ajudar muito. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por estar iniciando mais uma semana aqui através do rádio, através dessas reflexões, dessas pérolas de sabedoria. Queremos aprender com a história de Elias para a nossa vida, para os nossos dias atuais. Que a tua graça, Deus, que o teu favor seja sobre as nossas vidas. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo este ensinamento, que está recebendo esta oração da fé. Sejam abençoados, os enfermos sejam curados, os tristes venham receber alegria, aqueles que precisam de um milagre, de uma provisão, que este milagre, esta provisão ocorra no dia de hoje. Deus Todo-Poderoso, abençoa a família, os casais, homens, mulheres, jovens e crianças, a família querida sendo abençoada. Abençoa também, ó Pai, aqueles que têm abençoado o nosso ministério, que têm plantado uma semente financeira para manter o nosso ministério. Abençoa cada semeador, cada um que tem plantado ou vai plantar a partir de hoje. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.